E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e eu quero gravar esse vídeo aqui para vocês, né? Recomendação aí do camarada Jonathan, ele mandou um vídeo aqui de um canal, né, onde tinha o cara falando sobre este caso e eu procurei a matéria e eu achei, tá? Aqui, ó. Juíza é denunciada por denunciação caluniosa contra ex-marido. Sabe o que é engraçado, cara? Você sabe o que é engraçado? É que esse pessoal é esse mesmo pessoal que vai dizer que não existe falsa acusação. Que falsa acusação é a minoria. Né? Nesse vídeo aqui mesmo, eu até reagi uma vez, responde falsas denúncias. Ela fala que é pouca coisa, né? Que ela sabe quando tá falando a verdade, né? Que ela sabe quando a mulher tá falando a verdade. A mulher tem que ser muito boa para enganar ela. Não tem que ter prova, não, é? Basta a emoção que a mulher transmitir. E aí você tem uma situação aberrante dessa. Galera, isso aqui é o cúmulo do absurdo. A gente está falando de uma pessoa que está na esfera máxima, basicamente, da justiça brasileira, aonde a gente espera um justo julgamento. E esta juíza, ela utiliza do aparato legal para fazer algo que tem destruído a vida de muitos homens. Cara, que segurança a gente tem? Se uma juíza se uma juíza é capaz de fazer isso, quem está julgando não vai passar pano, não vai fingir que não está acontecendo uma falsa denúncia, como a gente vê acontecer muito. Eles dão privilégio, né? Eles dão vantagens à mulher em um processo, a revelia por ser mulher, e tá lá, né? Tá lá na jurisprudência, tá lá na forma, na conduta de ação, né? Já foi enviado cartas aí a advogados e a juízes na conduta de sempre, né, olhar o lado da mulher, porque é o lado mais frágil, né, para fazer essa reparação histórica. Eles usam um termo lá que é julgamento baseado em perspectiva de gênero. É esse o termo que eles utilizam. Já trouxe vídeo falando sobre isso aqui. E aí, cara, quando você vê uma juíza, tá? A gente não tá falando de uma qualquer. A gente tá falando de uma juíza utilizar a lei para fazer falsa acusação. Cara, que isso, velho? Que bom que esse caso aqui, ela caiu neste caso, né? Porque o que acontece aqui? Né? Mostra que o que a gente tá falando é verdade, cara. A gente não tá mentindo. A gente não tá mentindo, a gente não é misógino, sabe? A gente não odeia ninguém, a gente só tá aqui nos defendendo, só estamos nos defendendo, só estamos falando a verdade. O sistema jurídico, ele privilegia as mulheres e ponto final. Tanto que uma juíza não faria isso se ela não tivesse segurança de que ela poderia. E aí você imagine quantos casos, né, de família, aonde ela tinha que dar guarda, aonde estava se brigando pela guarda. Quantos casos de falsa acusação, de acusações sem base nenhuma, mulheres fizeram contra homens e ela, por ser mulher, passou. É esse o questionamento que a gente deve fazer. Quantos casos ela não agiu dessa mesma forma, prevaricando contra a lei? Se ela foi capaz dela mesma fazer isso, na posição que ela se encontra, imagine quantas mulheres ela não favoreceu neste mesmo crime, porque isso aqui é crime, denunciação caluniosa é crime. Então vamos ler a matéria aqui para ver que decisão foi tomada aí acerca dela. Lembrando, pessoal, quem quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores, tá? E mandar matéria, trocar uma ideia com a gente, tá? É só se tornar membro aí através do Apoia-se na descrição do vídeo. E quem quiser também ajudar de forma direta, tá aí nossa chave Pix na descrição, beleza? Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Juíza denunciada por denunciação caluniosa contra ex-marido. MP aponta que magistrada tentou reverter perda da guarda dos filhos com falsa acusação. O Ministério Público do Piauí denunciou a juíza Mariana Siqueira Prado do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região por denunciação caluniosa contra o seu ex-marido, Ricardo Augusto Nunes Prado, professor da Universidade Federal do Piauí. A promotora Giovanni Vieira de Carvalho, de 22 anos, Carvalho, da 22ª Promotoria de Teresina, assinou a peça em 13 de março, apontando que a magistrada acusou falsamente o ex-cônjuge de ameaça no contexto de violência doméstica.
Segundo o MP, a acusação foi uma tentativa de reverter a decisão que transferiu a guarda dos filhos para o pai. O casal divorciado desde 2019 disputa judicialmente a guarda das crianças. Em 2022, a justiça concedeu a Ricardo Augusto a guarda unilateral após indícios de agressões no ambiente materno. Isso aqui já aconteceu com camaradas aqui no grupo, né? No amigos aqui já aconteceu isso aqui. Isso aqui acontece direto, tá? Isso aqui é a única forma, geralmente, que a mãe perde a guarda dos filhos é mediante a violência. E não é difícil, não, tá? Porque mulher é um bicho que não tem paciência com criança. Quando o marido tá em casa, ele segura muita onda, mas quando sai, meu amigo, as crianças sofrem. Em maio de 2023, ao saber que o ex-marido buscaria os filhos na escola para cumprir a decisão judicial, a juíza acionou a polícia militar e alegou possuir uma medida protetiva contra ele. A denúncia levou à instauração de um procedimento criminal e à imposição de medidas cautelares que foram posteriormente revogadas. Quer dizer, e aí você vê como que a justiça é exatamente aquilo que a gente está trazendo diariamente aqui para vocês. A mulher chegou e falou que tinha uma medida protetiva, a polícia nem procurou saber e foi lá impedir que o cara buscasse a criança, né? Ao se constatar que a acusação não tinha fundamento, certo? Quer dizer, isso aí é o que eu falo, pessoal. Quando vocês ouvem um caso aí, a Ragidão, mas ela conseguiu medida protetiva. Eu já falei, medida protetiva é medida cautelar. Não importa se houve agressão ou não. Havendo o pedido da mulher, a justiça é obrigada a expedir aí, no mínimo, um mês, tá? De medida protetiva para que haja averiguação. E aí cabe ao juiz do caso, né, dar celeridade ou não à questão, tá? O MP requer que a denúncia seja aceita e que Mariana Siqueira pague uma indenização por danos morais ao ex-marido. Calma, isso aqui é passivo de cadeia, né? Mas é bom. Magistrado, né? Para a promotoria, há provas de que a magistrada manipulou o sistema de proteção à mulher em benefício próprio. Não é a primeira, né? Parabéns aí ao Ministério Público, tá? Na pessoa aí, eu gosto de dar parabéns quando você faz o negócio correto. Na pessoa aí da Giane Vieira de Carvalho, parabéns, mas isso aqui acontece muito, tá? Muito. Isso aqui é um caso muito bizarro, por sinal, por ser uma magistrada, mas acontece bastante, tá? Eu acho que vocês deveriam prestar mais atenção nisso. Aqui, ó. Em nota ao GP1, a juíza Mariana Siqueira Prado enviou através de sua assessoria jurídica e diz: essa narrativa de que minha cliente estava sendo processada por denunciação caluniosa não condiz com a realidade dos autos e sugere que uma tentativa do agressor de inverter a lógica dos fatos, transformando-se de réu em vítima. Confira abaixo a nota na íntegra. A informação de que minha cliente, Mariana Siqueira, responde a um processo por denunciação caluniosa parece ser fruto de um equívoco ou, infelizmente, de uma tentativa de distorção dos fatos. O único processo existente de que temos conhecimento é uma ação penal na qual o senhor Ricardo Prado responde com réu por violência doméstica contra minha cliente, incluindo agressões físicas que resultaram em lesões corporais graves, além da violência verbal e psicológica. Sempre o mesmo papinho, né? Depois de ter terminado, o cara é ex desde 2019. Depois de ter terminado, depois de não ter. Aí em 2023 a mulher me inventa uma denúncia. É igual aquela lutadora lá de jiu-jitsu, né? A Bia Garcia, né? Depois de ter separado, aí quando o cara ganha na justiça lá uma casa que eles tinham nos Estados Unidos, aí a mulher me aparece com foto lá. A mulher dava uns dores do cara, ela me aparece com foto machucada dizendo que o cara agrediu. Ai, ai, viu? Essa narrativa de que minha cliente estaria sendo processada por denúncia caluniosa não condiz com a realidade dos autos e sugere uma tentativa do agressor de inverter a lógica dos fatos, transformando o réu em vítima. A prática de revitimização da mulher, que denuncia a violência doméstica, é uma estratégia lamentavelmente recorrente e que deve ser combatida com rigor. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional e ressaltamos a importância da responsabilidade na divulgação de informações, especialmente em casos sensíveis que envolvem a violência contra a mulher. Atenciosamente, blá, 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 blá. Só que, tal detalhe, né? A promotora entrou, né? A promotora Giane Teresina assinou a peça em 13 de março, apontando que a magistrada acusou falsamente, ou seja, não tem nada, né? Agora, é claro que a advogada, né, ela vai, obviamente, entrar com esse papinho aí de proteger a dignidade da cliente dela. Se a gente colocar o nome aqui dela, ó, aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui, ó.
Um vídeo. Familiares, que a minha esposa Mariana Siqueira... Tá, aqui é ele, ó. Aqui é ele, ó. Aqui é o pai, né? Ok. A juíza Mariana Siqueira Prata, RT, está envolvida em um escândalo familiar na manhã de hoje e tal. Após se negar a entregar os filhos para a convivência do pai, Ricardo Prado foi registrado um boletim de ocorrência, dando conta que a juíza não cumpriu a ordem judicial em entregar os filhos ao pai. O caso ganhou repercussão depois que foi publicado o depoimento do filho, declarando as ameaças feitas contra seu pai. O advogado do pai, Antoniel Bisneto, relatou que o ex-marido vem sofrendo todo tipo de perseguição. Meu cliente está sofrendo desde o ano de 2019 com as investidas de Mariana, que mente e usa o judiciário para se vingar do ex-marido, disse advogado. De acordo com o advogado, tudo começou quando seu cliente decidiu se divorciar de Mariana. Aí, tipo, a mulher sofria violência em 2013 que ela aparece para dizer que sofreu. Levou meus filhos para Fortaleza há mais de uma semana, matriculou eles numa escola em Fortaleza, não avisou a mim que sou o pai. Comentário de vagabunda na internet nunca falha, né? A mãe sempre tem razão, o pai geralmente tá nem aí pra filho. Comentário, foi abandonada, essa aqui foi abandonada, né? Só pode. Abandonada não, né? Foi alienada, né? Foi alienada. E aí ela acha que foi o pai que abandonou. Esse homem foi meu professor, triste situação, sinto muito pelo ocorrido. Né? Comentário de vagabunda nunca falha, pessoal. Não tem ordem judicial que permita ela me suprimir o direito de visita dos meus filhos. Hoje é para me estar com as crianças. Ela entrou com uma petição há uma semana e acho que ela já sabe a decisão do juiz. Porque já antes de sair qualquer decisão, que até agora não tem, Mariana levou meus filhos embora. Nem poder me despedir dos meus filhos eu pude. Eu já estou há 15 dias sem poder vê-los, sem ter contato nenhum. É assim que eu estou, já há 4 meses. Depois de um ano de ter sido afastado totalmente dos meus filhos. Eu passei 6... Casa que é gostoso, tá? É isso aí, casa que é gostoso, certo? Aí a gente pega aqui, ó, essa é a matéria do GP1, né, que ela é antiga, né? Em forma de resposta, o pedido de Ricardo abriu uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça em desfavor da juíza substituta da primeira vara do trabalho de Teresina, Maria Siqueira Prado, por descumprimento de ordens judiciais. Beleza, aqui está ele, né? A aprovação serviu para a conduta irresponsável de uma magistrada que coloca em risco não só a própria imagem, mas também compromete a idoneidade dos juízes que veem em uma situação vexatória por conta de um colega que deveria cumprir as leis, que deveria servir como um parâmetro para a sociedade e se vê essa magistrada descumprir as normas que ela mesma deveria cumprir. Ora, como é que eu sou magistrado e eu descumpro a ordem judicial de outro colega magistrado? E não foi só um descumprimento, foram vários, pois dentro do processo que envolve a pessoa da juíza existe uma medida protetiva que foi dada em caráter recíproco, ou seja, ela não poderia se aproximar dele e ele não poderia se aproximar dela. Todavia, a juíza Mariana, que deveria respeitar a norma, quebrou a medida várias vezes, inclusive chegando aí à casa da mãe de Ricardo e manter contato telefônico com ele, ressaltou. Mas isso aqui é batata, a mulher faz isso o tempo todo, né? Otoniel Bisneto ressaltou ainda que, como forma de barrar a aproximação do pai e dos filhos, a juíza utilizou-se da mesma medida protetiva no processo de divórcio. Dentro desse contexto da medida protetiva, chama a atenção a forma como Mariana criminalizou o processo do divórcio, pois mesmo sem provas, ela utiliza a medida protetiva para atrapalhar a vida do ex-cônjuge. Simplesmente, ela impede a convivência do pai com os filhos. A medida protetiva é referente ao pai e à mãe, mas Mariana, em juízo, coloca os filhos entre o casal. E mesmo assim, a medida protetiva é errada, né? Porque não houve agressão nem nada. Utilizando as crianças como moeda de troca dentro de uma vindita pessoal. Vindita que tá errada, que é vendetta, né? Que é de vingança. Agora, mais grave ainda é ver como Mariana se movimenta livremente dentro dos bastidores do judiciário, arquitetando toda sorte de impropérios contra a moral do Ricardo. No presente caso, dentro da primeira vara, o mais gritante foi o último episódio, onde ela não entregou os filhos para a visita do pai. Ela foi embora para Fortaleza, simplesmente comunicou e o mais interessante, o juiz da primeira vara da família silenciou o processo, pois estamos há 15 dias provocando o juiz em caso de urgência. Ela foi morar em Fortaleza sem comunicar a autoridade disciplinar e que ela está subordinada. Quer dizer, Mariana fere a lei orgânica da Magistratura Nacional, que exige, inclusive, que o juiz resida na sede da comarca onde ele trabalha. Então, o Poder Judiciário precisa cortar na carne, olhar para o seu interior, fazer um saneamento na vida de Mariana e colocar as coisas nos eixos, como deve ser. Então, nós pedimos
na reclamação disciplinar a pena de demissão do serviço público, porque ela não faz jus à toga, completou, certo? E, cara, e aí, velho, você pega o absurdo, porque o negócio não foi resolvido, né? De certa forma, pelo que parece, a coisa não foi bem resolvida, né? Realmente, não me parece aqui que houve uma resolução dessa questão. Né? A gente leu essa matéria aqui, existe a denúncia, ainda tá rolando. Cara, eu tava conversando hoje com o Anderson sobre isso, né? Sobre essa questão de você lutar, né? Aqui ele estava fazendo umas pesquisas, a gente conversou sobre essas pesquisas aqui, sobre o absurdo que né? De cara lavada, a justiça não pega dados sobre os homens. E quando, um exemplo aqui, ó, quando o homem ele é ferido dentro de casa pela mulher e tal, não entra como violência doméstica ou como o contra-feminicídio, né? Como deveria ser apontado. Entra como lesão corporal, como se houvesse de qualquer pessoa, sabe? Isso é ridículo. Então você vê como é subnotificada a questão da violência. E aí a gente estava até conversando sobre essa questão da guarda também, né? E a gente comentando perfeitamente, quer ver um pouco desse suplício, o relato do mendigo, do pânico. Aí eu contei um exemplo de um camarada que vinha se arrastando por anos aí, lutando pela guarda dos filhos, gastando uma nota. E aí eu dei o exemplo aqui, ó, o caso do mendigo foi pedreira. Eu não faria nem metade do esforço e gasto que ele fez. Eu larguei de mão por muito menos. Eu também, cara. Eu também. Cara, olha isso aqui. Galera, isso aqui tá rolando desde 2019, cara. 6 anos, cara, nisso aqui. 6 anos nessa merda. As crianças sendo alienadas e a justiça arrastando com a barriga, velho. Você entende, pessoal? Vocês entendem que não há justiça, cara? Que não adianta o cara, se coisar, eu vou na justiça, paga o que for. Meu irmão, você nunca vai ser justiçado. E é aquela vitória que quando você chega lá no final, provavelmente aqui, por estar na mídia e tal, o rapaz ele vai conseguir a guarda dos filhos, ele vai conseguir punir ela. Mas a que custo, cara? 6 anos? Será que essa vitória tem algum gosto de vitória mesmo? Sabe aquela coisa amarga? Tipo assim, eu ganhei, mas não sei, não tá legal isso aqui, não tá certo. Cara, não vale a pena, velho, se meter nisso. Não vale. E quando você olha que desde o do mais alto nível de poder, que as pessoas deveriam dar mais exemplo, elas estão fazendo a mesma merda, você acha que acontece o quê com um pé rapado igual a gente? Hã? Então fica aí para vocês refletirem, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Comente aí o que, é que vocês acharam.